foi oportunizada às partes a possibilidade de apresentar alegações finais escritas, o que foi acatado pelo doutor procurador do requerido, tendo o doutor procurador da autora, entretanto, postulado a oportunidade de apresentar alegações orais, o que foi deferido. Então, doutor Juan, o senhor tem 20 minutos, fique à vontade. Obrigado pela palavra, excelência. Excelentíssimo juiz de direito, trata-se então de ação civil. Imputando-lhe, né, a prática de ato de negligência ao realizar tratamento, realizar a instrução processual de maneira regular, com a apresentação da defesa pelo requerido, documentação apresentada pelas partes ao longo do processo, realização, então, de prova pericial, né, através de perícia, realizada por profissional indicado pelo juízo, culminando, então, com a audiência de instrução e julgamento realizada hoje nessa data, onde não foram apresentados requerimentos pelas partes. Dada, então, como encerrada a instrução processual. Excelência, a prova dos fatos alegados na exordial é irrefutável. Disse isso porque, em primeiro momento, né, a alegação da autora foi corroborada pela prova pericial. Prova pericial, como dito, em síntese, realizada por profissional habilitado, nomeado pelo juízo e absolutamente imparcial. A conclusão do profissional não nos deixa dúvida sobre a ocorrência do equívoco nos procedimentos adotados pelo ora requerido em relação à autora. Segundo extrai-se do evento 153, perícia 1, página 10, no item conclusão, especialmente no subitem E, diz o profissional perito que eventuais procedimentos... Aliás, perdão, o item C desta mesma folha diz que a condução por parte do réu, neste caso, não seguiu a sequência preconizada pela literatura internacional, conforme descrição resumida acima, por razões não muito esclarecedoras, de acordo com os anexos dos autos. Quero dizer, excelência, esta prova pericial, né, para além de qualquer dúvida, é realizada por um profissional absolutamente imparcial, não deixa o menor resquício de dúvida. A ocorrência do fato exordialmente mencionado é incontroversa e inafastável. Em acréscimo a isso, também, as testemunhas, a prova oral produzida hoje, nessa ocasião, corroborou a posição do senhor perito, né, especialmente através da oitiva do testigo Rafael, que é um médico, que é o profissional que atendeu a autora posteriormente, né, empregando os procedimentos previstos pela literatura para o caso e efetivamente resolvendo o seu problema. Quero dizer, consta nos autos que o primeiro atendimento realizado pelo requerido em relação à autora data pelo menos de 2012, em que pese nós saibamos que o primeiro atendimento lhe ocorreu lá em 2011. Mas, infelizmente, não temos prova documental nesse sentido. Mesmo assim, excelência, passaram-se longos anos, as testemunhas corroboraram isso que nós estamos dizendo agora, no sentido de que longos anos se passaram, o diagnóstico não foi fechado, o tratamento sem o diagnóstico preciso foi feito, podemos dizer, a esmo, porque se não se sabia o que se tinha, não se sabia para aonde se queria chegar. Esta constatação foi corroborada pela testemunha Rafael também. Com relação à negligência, ela é patente, portanto, eu evito tautologia e considero por irrefutável a sua ocorrência. A ocorrência do dano moral é igualmente incontroversa. É evidente que a autora, ao se ver imersa nessa órbita de procedimentos protelatórios e que em nada resolviam a sua situação, sem a menor sombra de dúvida, né, justamente com uma deficiência, uma patologia em face, que, digamos, né, em palavras grosseiras, é a nossa vitrine,
ainda mais considerando o gênero em uma mulher, né, um problema no rosto não resolvido após um tratamento longo, árduo, dolorido e dificultoso, sem saber de onde vinha e sem saber para onde iria, não há a menor sombra de dúvidas que tudo isso é suficiente, aliás, é muito mais do que suficiente para causar o dano moral denunciado nos autos. Não é por outra razão, Excelência, que a testemunha, o informante, aqui ouvido também, o senhor Erivelton, esposo da vítima, confirma que a sua autoestima, naquele momento, era absolutamente reduzida, justamente porque a sua patologia era na face, né? Então, causando-lhe uma qualidade de vida muito ruim. E disse também o testigo, disse também o informante, que após a realização dos procedimentos considerados adequados pela liturgia, que efetivamente corrigiram o problema estético da autora, estético e funcional, efetivamente a sua qualidade de vida melhorou a partir daquele momento. Então, a ocorrência do dano moral ela é patente. Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e outros tribunais também, inclusive os tribunais superiores, consideram o binômio, né, para o arbitramento do quantum a título de danos morais, deve-se sopejar alguns elementos, entre os quais a condição financeira da autora, a condição financeira do réu, o grau de culpa, e o grau também de extensão do dano, né? E considerando todos esses parâmetros, Excelência, nós consideramos que o valor que foi solicitado a título de danos morais na exordial é suficiente, razoável e proporcional para, ao menos, amenizar todo o sofrimento pelo qual a autora foi submetida ao longo deste dantesco procedimento, infelizmente adotado pelo ora requerido. Então, o pedido que se faz a Vossa Excelência para que os pedidos descritos na exordial sejam inteiramente julgados procedentes, com a condenação do requerido em danos materiais, conforme descrito na exordial, e também com condenação em danos morais, igualmente conforme os parâmetros descritos na exordial. Este é o requerimento, agradeço a palavra. Eu declaro encerrada a audiência e o doutor Ivan, então, fica intimado para apresentação de alegações finais escritas no prazo de 15 dias. Nada mais.